pessoal! Hoje eu vou falar de um dos livros que mudou completamente a forma como a gente lê um dos maiores clássicos da nossa literatura, que é o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Para quem não conhece Dom Casmurro, eu vou introduzir a história bem rapidamente para a gente poder entender um pouquinho sobre o livro dessa semana, que é o Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, da Ellen Caldwell. Dom Casmurro conta a história de Bento Santiago. É um livro em primeira pessoa em que o próprio Bento conta sobre a própria vida e sobre a infelicidade de supostamente ter sido traído por sua esposa Capitu com o seu melhor amigo Escobar. Essa é a estrutura básica da história. Por conta dessa traição, Bento exila Capitu na Europa e os dois nunca mais se veem. Capitu morre lá fora, eles nunca mais se veem. E esse livro aqui chegou para desafiar a versão que Bento nos conta. Qual a versão que Bento nos conta? A versão de um homem traído, que era um ótimo marido, um ótimo filho, e que pelos infortúnios da vida e por ser vítima de uma mulher calculista, dissimulada, que seria Capitu, ele teria vivido uma vida um tanto triste. Mas a gente começa a perceber nos anos 60, ou seja, 60 anos depois que Dom Casmurro foi publicado pela primeira vez, Ellen Caldwell, uma americana feminista, lê Dom Casmurro e percebe que, na verdade, aquele cara que se dizia tão bom, na verdade, poderia ser o culpado pela própria infelicidade e o culpado também pela infelicidade de todos ao seu redor, que seria Capitu, que ele exila, e o seu filho Ezequiel, que ele também exila. Os primeiros fatos que a gente pode perceber na leitura de Dom Casmurro é que ele é um personagem extremamente ciumento, obsessivo e possessivo. Uma vez, ainda na adolescência, quando ele vê Capitu na janela, ele começa a achar que ela estava paquerando outros rapazes. E depois disso, ele começa a pensar em formas de torturar a Capitu. Isso por si só já seria um pensamento um tanto estranho, mas por muito tempo a gente naturalizou, os leitores de Dom Casmurro naturalizaram isso e não perceberam que Bento não podia ser tão bonzinho assim como ele queria fazer parecer no livro. Outra cena, mais adiante, quando ele já é adulto, ele pensa em matar o próprio filho e depois se matar. E caramba, mesmo que uma traição houvesse acontecido de fato, esse tipo de comportamento é proporcional, esse tipo de comportamento é aceitável. No início do século XX, eu acho que as pessoas não tinham essa percepção, porque todo mundo leu Dom Casmurro como se o Bento fosse uma ótima pessoa e como se ele fosse uma vítima. Quando, na verdade, por mais que ele tenha sido traído, ele não pode ser uma pessoa tão boazinha assim. Quando a gente lê Dom Casmurro também, a gente percebe que a estrutura narrativa da história é de uma peça de defesa. Bento, de fato, é um advogado e ele faz uso disso para tentar convencer o leitor que, de fato, Capitu traiu e não abre espaço para dúvida. Há uma certeza para o leitor da traição. A outra cisma do Bento é que o seu filho Ezequiel é a cara do Escobar. Só que ele não dá muitos elementos objetivos para essa afirmação. Ele apenas fala do jeito de andar, do jeito de falar. E ele não fala muito dos traços físicos. Só que a gente sabe que o Ezequiel era uma criança que gostava de imitar as pessoas. Só que Bento, por já ter na sua mente alguma pré-determinação a acreditar na traição, ele termina associando isso ao fato de que Ezequiel seria filho, na verdade, de Escobar. A gente percebe que, no fundo, é mais uma conclusão decorrente de todo o ciúme que ele já tinha antes. A Ellen Caldwell fala disso, que a gente percebe similaridades entre as pessoas que não necessariamente tem nexo. Fala assim Dom Casmurro que a Capitu é muito parecida com a mãe de sua amiga Sancha, o que não leva nenhum personagem a concluir que ela seria mãe de Sancha. São certos indícios que Machado coloca pra gente duvidar realmente do que o Bento conta. O Dom Casmurro por si só é um livro que desafia o leitor. Ele exige que o leitor duvide do que está sendo apresentado para ele, desconfie do que Bento está falando. Nesse sentido, é que é um leitor mais ativo do que um romance em terceira pessoa, por exemplo, que os fatos geralmente não estão submetidos à dúvida. No Dom Casmurro a gente percebe que tudo que ele fala a gente pode duvidar, porque é uma pessoa que está falando. Pessoas, como a gente sabe, muitas vezes contam histórias de uma forma tendenciosa para poder fazer com que a pessoa que está ouvindo acredite naquela versão. Mas um dos pontos principais sustentados pela Ellen Caldwell e que inclusive dá o título dessa tese dela é que Bento é o Otelo brasileiro. Por que
que ele seria o Otelo? Pra quem não conhece, Otelo é uma peça de Shakespeare em que Otelo mata sua esposa Desdémona por acreditar que ela o traiu. Ele começa a acreditar nisso porque Iago, que é uma pessoa que odeia Otelo, começa a colocar coisas na cabeça dele, que dão a entender que sua esposa não é confiável. Bento seria o Otelo brasileiro. Bento não chega a matar Capitu, mas o exílio representa uma morte simbólica dessa personagem, né? E durante a leitura de Dom Casmurro, a gente percebe várias relações que o Machado faz com o Otelo. Por exemplo, tem um capítulo em que Bento começa a duvidar de Capitu. Esse capítulo começa com José Dias apontando para ele tanto que Capitu é uma menina esperta. Esperta nesse sentido significa também maliciosa. Bento começa a duvidar então do caráter da Capitu, que era sua melhor amiga, né, na época, e que depois iria a ser sua esposa. Esse capítulo em que Bento começa a duvidar de Capitu chama A Ponta de Iago. A Ponta de Iago, então, faz relação direta com o livro Otelo, surge o elemento da dúvida, e a dúvida se relaciona com esse personagem do Iago. É uma associação muito boa que Machado faz pra mostrar pro leitor que, na verdade, provavelmente Capitu não é culpada. Outra cena muito interessante é quando Bento vai a uma peça assistir Otelo. E nessa peça, ao final, ele pensa: nossa, se Otelo matou Desdémona, que era inocente, imagina o que ele não faria com Capitu, que é culpada. Essa conclusão que ele chega é muito estranha, porque em nenhum momento ele pensa que eu, assim como Otelo, estiver duvidando injustamente da minha esposa. Ele não pensa isso. Ele só põe na cabeça que Capitu é culpada e pronto. Essa conclusão é uma das chaves, na minha opinião, para você realmente entender Dom Casmurro, porque ela revela toda essa loucura do Bentinho e toda essa falta de capacidade do personagem de raciocinar de uma forma não tendenciosa. Porque tudo que Capitu faz, Bentinho começa a associar automaticamente à traição. É uma forma narrativa que induz realmente o leitor a perceber essa loucura. A Caldwell fala muito também de um outro livro do Machado que chama Ressurreição, que tem uma estrutura muito parecida com a de Dom Casmurro. Tem um casal em que o homem desconfia da mulher e que ele termina desgraçando a própria vida, chama Ressurreição. Só que esse livro é muito diferente de Dom Casmurro no sentido de que ele é narrado em terceira pessoa. Como ele é narrado em terceira pessoa, a voz do narrador se coincide com a voz do Machado. E com isso, a gente consegue perceber realmente o que Machado acha sobre essas inseguranças. A gente percebe que ele, enquanto pessoa,